Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor, poeta e assim por diante, e tenho mais um recado importante para vocês. Hoje, infelizmente, vou retomar o assunto a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mais especificamente do Vladimir Putin contra a Ucrânia. É muito poético, muito bonito até nós dizermos que o povo russo é inocente nessa história, não tem culpa pelo Putin estar fazendo o que está fazendo. E até eu disse isso nesse canal, em algum dos outros vídeos que eu fiz, que é uma guerra especificamente do Putin contra a Ucrânia, isso é verdade. Só que o povo russo tem uma certa parcela de culpa nisso, e eu vou esclarecer agora. Antes eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, é bem fácil, é só bater o dedinho na tarja vermelha, por favor, inscrevam-se, se você não se inscreveu ainda, e muito obrigado antecipadamente, eterna gratidão por isso, e ative o sininho para receber novos vídeos. Voltando ao assunto da guerra, é guerra, o Putin não quer, ele está prendendo, mandando prender e já condenando por 15 anos de prisão que qualquer pessoa que dentro do território russo fale que está havendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. Está sim havendo uma guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra covarde, uma guerra não provocada, uma guerra não injustificada, e é uma guerra insana, doentia, de um cara insano e doentio chamado Vladimir Putin contra o povo ucraniano. Ele quer entrar para a história, ele quer competir com Hitler e outros tiranos para ver qual deles foi pior. Essa coisa chamada Vladimir Putin. Enfim, mas aonde que entra a culpa do povo russo? Para quem não se lembra, nas eleições passadas lá na Rússia, o Vladimir Putin, na época da campanha, ele deixou bem claro, ele editou um decreto, coisa de ditador, gosta de governar por decreto. Os decretos são ferramentas legais disponíveis para governantes para situações especiais de interesse público. Para isso servem os decretos. Mas não para usar isso como ferramenta de tirania, para aumentar o uso de armas, para interferir na democracia, mas tem gente que gosta de fazer isso e acha que pode fazer isso, que é o caso do Vladimir Putin e outras tiranetes que tem aí mundo afora, ou aspirantes a tiranetes, são chegadas num coturno. Voltando ao Vladimir Putin, esse cidadão, ele em plena campanha, primeiro ele mandou prender o principal adversário, aquele cujas ideias e projeto de governo seriam capazes de jogar por terra o seu plano de se perpetuar no poder. Ele mandou prender o cara. E a partir do momento que ele ficou sem rival à altura, ele ainda foi mais além para garantir. E além das supostas fraudes, lá sim tem, não aqui no Brasil, fraudes que já aconteceram em eleições passadas, nas eleições. Porque lá é no papel ainda, na base da... Sabe conta de padeiro, assim? Caneta e papel? É naquele tipo. Quando nós, aqui no Brasil, vou fazer mais outro parênteses, quando nós tínhamos eleições na base da caneta e do papel, eventualmente, não era regra geral, mas eventualmente acontecia erro de contagem de votos. Tanto é que na recontagem foram trocados os eleitos. Tem um caso pitoresco aqui no Paraná, que um então candidato a deputado estadual ou federal, Antônio Bellinati, que foi prefeito de Londrina por 2 ou 3 mandatos, depois foi preso por desvio de 120 milhões de reais lá dos cofres
públicos da Prefeitura de Curitiba, ficou 1 ano e meio preso, mais ou menos, sei lá quanto tempo, e hoje é o sobrinho dele que é prefeito lá. Então, mas o sobrinho não tem nada a ver com isso, é só para estabelecer o grau de parentesco, não é o atual que fez essa presepada, foi o Antônio Bellinati. A, a esposa dele na época foi vice-governadora, acho que do Jaime Lerner também, Emília Bellinati. Enfim, é uma família, é típico no Brasil, né? Famílias que se perpetuam no poder porque o povo gosta de ser explorado, de norte a sul do país, de leste a oeste. Mas esse não é o assunto de hoje, né? Esse é só um spoiler para os próximos capítulos. Voltando ao assunto de hoje, qual a culpa do povo russo no poder, da guerra, aliás? Perpetuar o Vladimir Putin no poder. E por que eles fizeram isso? Porque o Vladimir Putin, como eu estava dizendo, ele editou um decreto aumentando em 100% o salário dos servidores públicos, as pensões, as aposentadorias, tudo que era pago pelo governo, ele aumentou em 100%, ele dobrou, com uma condição, desde que ele fosse reeleito. Quer dizer, ele comprou a alma e a dignidade de quem votou nele. Comprou com o dobro do ganho. Foi assim que esse cara conseguiu ser reeleito e dar continuidade num projeto que é antigo dele, é crime premeditado essa guerra. Ele não planejou isso da noite para o dia. Ele vem planejando essa invasão do território ucraniano há meses, muito provavelmente há 2, 3 anos ou mais. É um projeto, está bem claro que é um projeto antigo de poder desse indivíduo, mas só que ele está isolado. Por mais que ele ache que vai ganhar essa guerra, ele vai perder. Daí, no vídeo de amanhã eu vou explicar porque ele vai perder, tá bom? Hoje eu só quero deixar claro que, por mais poético que pareça, nós dizermos, usar o verbo no tempo certo, que essa guerra não é da Rússia contra a Ucrânia, e sim do Vladimir Putin contra a Ucrânia. O povo russo que votou nele tem culpa, porque votou porque ele comprou a dignidade dessas pessoas, de certa forma, porque ele aumentou o salário mínimo e mais as aposentadorias e pensões pagas pelo governo federal russo, desde que condicionado a ele ser reeleito. E daí todo mundo foi votar no cara, quer dizer, se vendeu. Todo mundo que votou no Putin se vendeu, e agora por isso que esse cara invadiu a Ucrânia. Se ele não tivesse sido reeleito, a Ucrânia não teria sido invadida, nós não teríamos guerra. Mas infelizmente o povo deu essa parcela de contribuição que está registrado na história. Se venderam para manter o sacripanta do Vladimir Putin no poder, para ele continuar, ele perpetuar essa guerra sanguinária, essa guerra desumana, essa guerra triste que está afetando a todos nós. Então, por que eu estou falando isso? Para nós brasileiros não cometermos o mesmo erro, nem de perpetuar no poder o cara que está lá, o genocida, que é culpado por no mínimo 30, 40, talvez 50% das mortes causadas pela Covid-19, e nem recolocar no poder o outro lá que montou quadrilhas para assaltar os cofres da Petrobras, as demais estatais, os Correios, enfim, os clubes de pensão lá dos funcionários públicos aposentados, me fugiu a palavra agora, a Previ e outras aí, que ele trocou a diretoria deliberadamente para... E não sou eu que digo, a Polícia Federal disse, o Ministério Público disse, e ele foi condenado por isso, mas depois teve um compadre dele lá que resolveu cancelar, anular as condenações. Não inocentou o cara, né? Mas anulou as condenações, o que dá quase no mesmo, só que ele continua culpado.
Mas os fundos de pensão, lembrei, os fundos de pensão do Banco do Brasil, da Caixa, do Correio, da Petrobras, ele trocou a diretoria para os caras, enfim. É só pesquisar nas redes sociais que vocês vão descobrir. Então esse caboclo aí que fez essa presepada toda, ficou 1 ano e meio preso aqui em Curitiba, ele está querendo voltar para continuar o servicinho sujo que ele estava fazendo. Aí cabe a nós, obviamente, não dar essa chance para ele. Não vamos fazer igual o povo russo, que reelegeu o Vladimir Putin pela 3ª ou 4ª vez. Acho que é o 4º mandato dele. Não vamos reeleger essa gente, não. Vamos trocar. Tem gente nova no pedaço. Tem o Sérgio Moro, tem a Simone Tebet e tem uns caras aí que foram ministro do Lula que também estão achando que vão resolver o problema, mas é tudo balela. O tal de Ciro Gomes aí, que a família dele já está na 5ª geração explorando o serviço público e até hoje não mostrou para que veio, não fez nada de interesse público. Tanto é que o estado deles lá no ranking da miséria é um que está nas piores condições. Tá bom? É isso. Um abraço.